Oi, oi, tudo bem com você? O meu nome é Renata e hoje eu vou te contar 15 lendas do folclore brasileiro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o like e compartilhe o vídeo para outras pessoas também conhecerem o Além do Normal. E se você tiver algum relato de terror ou sobrenatural para me mandar, é só me mandar nesse e-mail que está aqui embaixo, e esse mesmo e-mail está na descrição de todos os vídeos. Quem nunca ouviu, né? Nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, a mamãe foi trabalhar. Você já se perguntou quem é que estava cantando pro neném? Então vamos pro nosso folclore brasileiro. As lendas do folclore brasileiro são histórias contadas pelo povo de um lugar há muito tempo. Essas histórias ou mitos foram transmitidas de uma geração a outra, pela oralidade, ou seja, pela fala. Então foi passando de geração em geração as lendas brasileiras. Cada país ou região tem suas lendas próprias, ainda que muitas vezes as originais sejam incertas e mesclem traços culturais de outros povos. No Brasil, a maioria das lendas e personagens do folclore surgiu da união entre a cultura indígena, negra e europeia. Podemos considerar que os mitos folclóricos são símbolos ancestrais que conectam as pessoas aos seus antepassados através de narrativas fantásticas cheias de significado. Isso é verdade? Quem nunca ouviu, né, algum folclore, alguma lenda brasileira e lembrou da avó, do avô, né? Todo mundo lembra, né? Vamos para a primeira lenda brasileira. O nome dela é Lara. Lara é uma entidade do folclore que se relaciona com as águas. Por isso também é chamada de Mãe d'Água. Apresenta-se como uma bela sereia, metade mulher e metade peixe. A Lara encanta os homens com a sua voz enfeitiçada, atraindo-os para o fundo do rio. Quem não viu o corte do Malagueta falando que ele tem uma sereia na casa dele, né? Você aí acredita em sereia? Olha, eu ultimamente estou estudando bastante referente à religião de matriz africana. E nesses livros que eu estou estudando, que eu estou lendo, gente, quando eu falo que eu estou lendo, eu não estou pegando vídeos do TikTok para vir falar para vocês. Eu realmente estou pegando livros e lendo. Eles têm religiões que cultuam sereias. Então, você fica meio incerto, né? Se tem religiões que cultuam sereias, elas existem? Você fica com dúvida. Porque você está pegando um livro ali, que ele tem história, que tem uma pessoa que escreveu com conhecimento, que diz isso no livro. Então, fica aquela questão, né? Será que existe ou não existe? Vamos continuar. Tal figura muitas vezes é relacionada à entidade africana Iemanjá, a deusa das águas. Na literatura, Lara já foi muito explorada, aparecendo em obras de Machado de Assis, Gonçalves Dias, entre outros grandes escritores. Está mais presente na região amazônica do país, sendo uma mistura de mitos europeus com elementos indígenas e africanos. Em 1881, a personagem foi descrita pelo personagem João Barbosa Rodrigues da seguinte maneira: a Lara é uma sereia dos antigos com todos os seus atributos, modificados pela natureza e pelo clima.
Vive no fundo dos rios, à sombra das florestas virgens, morena, os olhos e os cabelos pretos, com os filhos do Equador, queimados pelo sol ardente, enquanto que a dos mares do norte é loira, e tem olhos verdes como a água dos seus rochedos. Então, no Equador é morena, olhos e cabelos pretos, e no norte ela é loira, com olhos verdes. Vamos para a segunda lenda, Saci Pererê. Quem nunca ouviu um relato, uma história, alguém contando, algum parente, bisavô? É que eu já vi o Saci. É que é o Saci que está fazendo isso na mata. O Saci foi lá e trançou a crista do cavalo. Quem nunca ouviu, né? Um menino negro, travesso e com uma perna só, que vive com um gorro vermelho na cabeça e um cachimbo na boca. Assim é descrito o personagem mais famoso do folclore brasileiro. O Saci ou Saci Pererê é originário do sul do Brasil e está presente na cultura popular desde os tempos coloniais. Nossa, então faz tempo, hein? E eu descobri, lendo o relato e escutando relatos, que existem vários tipos de Saci, né? Existem vários tipos de Saci. Muito agitado, engraçado e brincalhão. O Saci entra na casa das pessoas para pegar peças, como trocar o sal pelo açúcar e sumir com objetos. Além disso, seu assobio estridente serve para assombrar viajantes nas estradas. Essa figura apresenta tanto um lado lúdico quanto o da proteção às florestas, já que também domina a natureza, conhecendo ervas e plantas medicinais. Assim, tem o poder de confundir as pessoas que entram nas matas sem autorização. Em todas as regiões do país, o Saci é conhecido e sua imagem já foi explorada em diversas produções artísticas, seja em filmes, livros e histórias de quadrinhos. Como exemplo, podemos citar a HQ, A Turma do Pererê, lançada pelo cartunista Ziraldo em 1959, o primeiro gibi colorido no Brasil. O Saci também apareceu nas obras de Monteiro Lobato e ganhou um longa-metragem em 1951, com direção de Rodolfo Nani. E vamos para a terceira lenda, Curupira. Um dos personagens mais conhecidos da cultura brasileira é o Curupira. Muito forte e rápido, ele é descrito como um jovem com cabelos de fogo e tem os pés virados para trás. Esses são atributos importantes na sua defesa das matas, já que ele vive nas florestas e tem a missão de defendê-las de caçadores e outros homens que queiram prejudicar a natureza, confundindo-os com suas pegadas e com gritos estridentes. De qualquer forma, foi associada a entidades demoníacas no século XV, como se vê no primeiro relato que se sabe sobre o mito, de José de Anchieta em 1560. É coisa sabida, e pela boca de todos corre que há certos demônios e que os Brases chamam Curupira, que acometem aos índios muitas vezes no mato, dão-lhes de açoites, machucando-os e matando-os. São testemunhas disto os nossos irmãos, que viram algumas vezes os mortos por eles. O fato é que o Curupira pode ser associado aos temores, mistérios e desaparecimento de homens nas profundezas das matas. Quarta lenda, Cuca.
A Cuca é uma personagem do folclore brasileiro, que ficou muito conhecida com a figura de uma velha senhora com um corpo de réptil. Na verdade, trata-se de uma feiticeira com poderes de encantar e raptar crianças, como vemos na cantiga popular Nana Nenê. Nana Nenê, que a Cuca vem pegar, papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Então é a Cuca que está cantando pro Nenê. A origem do mito nasceu em Portugal, com a personagem Coca, uma criatura sem forma que assusta as crianças desobedientes. Então obedeçam seus pais, viu? No Brasil, essas lendas ganhou projeção ao integrar as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, obra literária de Monteiro Lobato, que tem 23 volumes, escrito entre 1920 e 1947. Em 2020, a Netflix lançou Cidade Invisível, que apresenta diversos personagens do folclore brasileiro. A Cuca é interpretada por Alessandra Negrini e exige poderes mágicos de controlar borboletas, ler mentes e fazer as pessoas adormecerem. Assim, a personagem na série se assemelha mais às origens da lenda do que a figura com o corpo de jacaré que comumente associamos. Que é a Cuca, né, que a gente associa quando fala de Cuca com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. A quinta lenda eu nunca ouvi falar, mas vamos lá. Tutu, também conhecido como Tutu Marambã, se assemelha a personagens que amedrontam crianças, como o boi da cara preta e o bicho-papão, e a própria Cuca. Sua origem é europeia, mas em solo brasileiro se transformou e ganhou esse nome como influência da cultura africana, já que tutu vem de quitutu, uma palavra de origem angolana, que significa ogro. Segundo o historiador, o folclorista Camara Cascudo. Assim, a criatura é descrita como briguenta, robusta e coberta de pelos. Em outras variações, apresenta um corpo indefinido. Na Bahia, foi relacionada ao porco do mato, devido à força física e também porque na região o animal era chamado por um nome parecido, caitito. Um nome bem diferente, né? A lenda está presente também nas canções para fazer as crianças dormirem, como Tutu Marambai, não venhas mais cá, que o pai do menino te manda Gente, eu nunca ouvi essa música não. Achei bem tenebrosa. Também integrante do seriado Cidade Invisível. Nele, Tutu é representado por um homem grande e barbado que vive junto com a Cuca. Agora, abrindo uma aspas aqui para essa série, Cidade Invisível, que é uma série brasileira que tem na Netflix. Se você gosta de fantasia, suspense, tem um pouquinho de terror também, assiste essa série. Ela é bem bacana. Eu não lembro se são poucas temporadas, quando eu assisti ainda tinha mais temporadas para sair, mas é bem bacana, é bem legal. Boto, a sexta lenda. Imagine que em uma festa de São João, uma bela moça conhece um elegante rapaz. Ele a seduz e a leva para o rio e a engravida. Depois some. Provavelmente o sujeito era um boto. Aí, gente, não tem como não rir, porque existe muito boto, né, hoje em dia, né? Mas tudo bem. A lenda comum na região amazônica diz que em noites de lua cheia,
Em festas juninas, o boto cor-de-rosa se transforma em homem e sai para namorar as moças. Ele veste uma roupa elegante e leva um chapéu na cabeça, para esconder um orifício que usa para respirar. Então, moças, se saírem para festas, não se relacione com rapazes que usam chapéu. Rapaz que usa chapéu, boné. Assim como boa parte dos mitos nacionais, o boto é fruto da cultura europeia misturada à indígena. Sua figura é celebrada em festas populares como a festa do Sairê, no Pará. Essa é uma história fantasiosa usada, até mesmo atualmente, para justificar gestações indesejadas em que os homens não assumem a paternidade. Parece que eu estava adivinhando, né, que ia vir isso no texto. E também casos de abusos e violências sexuais contra mulheres ribeirinhas. É triste. Também se pode olhar para o mito de uma forma mais poética, como um símbolo de união entre o ser humano e a natureza. Na ficção, a história já foi exibida algumas vezes, sendo o filme Ele, o Boto, em 1987, o mais conhecido, que traz o ator Carlos Alberto Risselli no papel principal. Vamos para a sétima lenda, que tem relatos aqui sobre isso, que é o corpo seco. Tem relatos aqui no Além do Normal sobre o corpo seco. Se por um acaso eu encontrar esse relato, eu vou deixar aqui. Aqui eu vou deixar para vocês ir lá e ver esse relato. Muito bom esse relato, tá? Eu não lembro se ele é um relato ou se ele é um conto de terror. Mas assim que eu achar, eu coloco aqui para vocês e coloco se é um relato ou um conto de terror. Talvez tenha uns dois, mas eu não me lembro exatamente. Então vamos lá. Corpo seco. Como o próprio sugere, corpo seco é um defunto ressecado que assombra as pessoas, como um morto-vivo. O que acontece? Pelo que eu estudei de corpo seco significa o quê? Uma pessoa morre. E ela é tão ruim que ela não vai para o céu. E ela é tão ruim que ela não vai para o inferno também. Ela é tão ruim, essa pessoa, ela é tão ruim que nenhum lugar aceita ela. Então é um corpo que fica vagando por aí. Continuando. Quando vivo, o sujeito era tão ruim que nem a terra o quis, expulsando-o. A criatura é também conhecida como unhudo. E quando deixa o corpo, passa a ser o bradador. De acordo com o folclore, Câmara Cascudo pode ser entendido da seguinte maneira: a convergência dos espíritos bradadores, almas que gritam e choram, comum no folclore europeu, como corpo seco, e é uma natural e lógica explicação popular. O cadáver ressecado, expulso da terra, parece rejeitado por ela, e só se daria por um pecado excepcionalmente grave. O fantasma gritador, bradador, deve ser forçamente o espírito que animava o corpo seco. Ambos espíritos e corpo cumprem uma sina, satisfazendo compromissos morais e religiosos. O corpo seco é uma entidade sem forma que toma conta dos vivos. Oitava, boitatá. Outro protetor das matas é o boitatá, uma enorme cobra de fogo que queima os invasores e destruidores da floresta. Acredita-se ainda que as pessoas que olharem para o boitatá perdem a visão e ficam loucas. A palavra boitatá vem da língua tupi-guarani e significa m-boi, coisa, e tatá, cobra. Sendo assim, coisa de fogo.
para os indígenas. A criatura vive nas águas e transforma-se em uma madeira em brasa que incendeia os que colocam fogo na mata. O mito surgiu a partir de um fenômeno real em pântanos e brejos, e o fogo fátuo. Tal fenômeno ocorre quando matérias orgânicas se decompõem e liberam gases, que em contato com o oxigênio produzem partículas luminosas. 9. Mula sem cabeça, também associada ao fogo. A mula sem cabeça é um personagem presente na cultura ibérica e é adotada nas regiões do Nordeste e do Sudeste do Brasil. O mito conta sobre uma mulher que recebe uma punição por namorar o padre da comunidade e é transformada em uma mula. No lugar da cabeça do animal há uma grande tocha de fogo. 10. Lobisomem. O lobisomem é um homem que, nas noites de lua cheia, se transforma em uma enorme e feroz criatura, metade homem e metade lobo, ou seja, que tem características humanas, e animais zoo. Esse tipo de personagem híbrido aparece em diversas culturas, como na mitologia grega e nas divindades egípcias, por exemplo. Aliás, na mitologia grega há uma história semelhante, em que o sujeito chamado Licaon é transformado por Zeus em lobisomem. Por conta disso, o lobisomem é conhecido também como licantropo. No caso, o lobisomem da cultura popular brasileira, o mito conta que o 8º filho de um casal provavelmente será uma dessas criaturas. Outras versões contam que é o 100º filho, depois de 6 mulheres. Há ainda a crença de que bebês não batizados se transformam em lobisomem. Eu queria muito que alguém tivesse 6 mulheres e o 7º filho homem para me dizer. Para quebrar essa lenda, para falar assim para mim, nossa Renata, essa lenda não é verdade. Ou é verdade? Já pensou? 11. Negrinho do Pastoreio. Esse eu já ouvi falar muito pouco mesmo. Um personagem comum no sul do Brasil. É o Negrinho do Pastoreio. A figura foi criada na época colonial, no século XV, vista como um símbolo abolicionista. A lenda conta sobre o garoto negro que tinha como senhor um sujeito muito cruel. Um dia, ao cuidar dos cavalos, o menino deixa um deles fugir. O senhor fica furioso e ordena que ele o encontre, mas o negrinho não consegue trazer o animal de volta. O senhor então tortura o pequeno, coitado, o pequeno escravo e o joga em um formigueiro. Nossa, eu não sabia. No dia seguinte, porém, um milagre acontece. O garoto surge sem nenhuma marca de violência ou das picadas das formigas. Ao seu lado está Virgem Maria, sua protetora. Que história, hein? A figura da santa indica que o menino foi salvo do sofrimento e subiu aos céus. Mas diz a lenda que o negrinho é frequentemente visto em um cavalo baio pelos pastos, livre e contente. A história já foi levada aos cinemas pelo menos 2 vezes. Em 1973, o célebre ator grande Otelo interpreta o garoto no filme O Negrinho do Pastoreio, dirigido por Nico Fagundes. Em 2008 é feita uma releitura em Neto e o Domador de Cavalos, em que Evandro Elias vive a personagem. Pisadeira, essa eu já ouvi falar bastante. Presente no Sudeste, a lenda da pisadeira conta sobre uma criatura que atormenta as pessoas à noite, não as deixando dormir bem. Diz que quando alguém se alimenta em demasia antes de se deitar, a pisadeira se coloca sobre o estômago da vítima. A personagem costuma atacar durante a madrugada.
e está relacionada ao episódio de paralisia do sono. Esse fenômeno é comum e ocorre logo após adormecer ou antes de despertar. O corpo fica temporariamente paralisado e a pessoa não consegue se mover, pois o cérebro desperta, mas o corpo não. A aparência da pisadeira é uma mulher muito magra com ossos aparentes. Tem unhas grandes e pernas curtas, além de cabelos desgrenhados. Seus olhos são vermelhos e sua risada é alta e aguda. Interessante observar que a criatura semelhante já foi retratada em 1781 pelo pintor suíço Henri Fuseli na tela O Pesadelo. Eu não sabia que a pisadeira tinha a ver com paralisia do sono. Eu nunca vi ninguém em cima de mim. Quando eu tive paralisia do sono, que foi 2 vezes, eu não conseguia me mexer, obviamente, né? Mas nunca senti ninguém em cima de mim. Nem em peso, nem nada. 13. Comadre Fulozinha. Uma lenda da região Nordeste descreve uma moça de cabelos compridos e negros que cobrem todo o seu corpo. A cabocla vive nas florestas e protege a natureza contra invasores e malfeitores. A entidade gosta de receber oferendas com mel e aveia, sendo prestativa com quem lhe agrada. Há quem confunda a comadre Fulozinha com outra personagem, a Caipora, por ambas serem defensoras da mata. A personagem é mais conhecida em sua região. Em 1997 foi criada em Recife uma banda só de mulheres que foi batizada com o nome Comadre Fulozinha, em homenagem ao mito folclórico. 14. Penúltima. Caipora. A Caipora é uma personagem indígena do folclore brasileiro, que vive nas florestas e protege a fauna, com o poder de ressuscitar animais. Essa figura solta gritos e uivos ao avistar caçadores. Dessa forma, eles se assustam e se afastam. Ela é representada como uma pequena indígena de cabelos vermelhos e orelhas pontudas, como as de doentes. Em uma região, acredita-se que seja uma figura masculina que vive montada em um porco do mato. O nome Caipora vem do tupi e significa habitante do mato, por desempenhar uma função parecida com a da curupira. Ela às vezes é confundida com ele. Mas vale lembrar que, enquanto o curupira defende principalmente as plantas, ela se ocupa em salvar os animais. A Caipora ficou bastante conhecida em outras regiões do Brasil, que apareceu como personagem do programa de televisão Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, nos anos de 1990. E última, mas não menos importante, eu acho que é uma das mais conhecidas. Número 15. Bicho-papão. Conhecido no mundo todo, o bicho-papão é também muito popular entre os mitos no Brasil. Trata-se de um monstro que vem assustar as crianças, que não se comporta bem. Seus esconderijos preferidos é embaixo das camas, mas também pode se esconder em armários e atrás das portas dos quartos dos pequenos. A aparência do bicho-papão é tenebrosa e ele costuma comer as criancinhas mais birrentas. E as nossas 15 lendas acabaram. Eu quero saber nos comentários se você já ouviu a música da Cuca quando você era criança e se você não conhecia alguma dessas lendas do folclore, tá bom? Me diz aí se vocês gostaram desse vídeo. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!